Bom dia, Floripa, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente Interativo. Bom dia, Agni, Délia da Mata, Walter Santos, Márcia Pereira, Simone, Luiz de Porto Alegre, Mauro da SBS, Silvia Renata, Valcir, André Fernando, Rogério Fogari, Snook Puns. É um bom dia é um prazer ter vocês todos aqui. E hoje, olha, sinceramente, o assunto eu acho de extrema importância. Vocês vão perceber ao final ou no decorrer aqui do nosso programa a importância, e vocês vão identificar muita gente também sobre isso que nós vamos tratar hoje: a frieza emocional. Eu já me questionei muitas vezes como é que algumas pessoas podem ser tão frias assim, né? Claro, tem gente que é tímida, tem gente que é recatada, tem gente que é extrovertida, mas tem algumas pessoas que parecem não sentir nenhum tipo de emoção. E eu chamo isso de um ser frio. Agora, um ser frio é bom, é mal? O que é isso, né? E olha, nessa vida que quanto mais avançado a gente fica na idade, mais a gente vai se indagando, mais a gente vai se cobrando, mais a gente vai procurando compreender determinadas coisas, né? E essa questão foi uma questão que sempre me incomodou. Até hoje ainda não tenho entendimento, ou então não tinha até o momento. Daqui a pouco nós vamos compartilhar disso, o que também não quer dizer que vai me deixar uma certeza absoluta do que se trata, essa frieza emocional, mas é um assunto que eu acho que vai dar pra gente tirar um bom proveito dele, né? Então tá aí, deixei aqui, ó, Homem de Gelo tem também, diz o Rogério Fogali. Deixei a musiquinha de fundo. Agora vamos tentar confundir eles, como são diversas músicas aqui, né? Então vamos ver se a gente consegue passar em branco aí. Mas tudo bem, eles vão identificar alguma, mas não tem problema. De vez em quando não custa nada. Então, Francisca diz, Nilton de Porto Alegre, opa, já começaram a falar aqui. Vamos lá, deixa eu começar aqui antes de eu entrar no tema em si. Que bom que a gente está todo mundo aqui hoje, né? Isso é gostoso, essa reunião toda manhã. Délia da Mata, penso que tudo temos que buscar o equilíbrio, nem passional demais, muito menos totalmente impassional. Isso é verdade, mas é incrível, eu acho incrível, quer dizer, porque eu não compreendo, por isso que eu acho incrível, de como uma pessoa pode ser fria, não reagir a nada, não ter emoções, não extravasar alegria, achar que tudo é assim, tudo é normal. Isso eu vejo em alguns dos grandes ditos, alguns ditos iniciados aqui, que os caras não sorriam, nunca sorriam, você nunca viu ninguém sorrir daqueles, né? Eu acho que o Yoshobem Pandira sorria, o Gandhi sorria, tinha outros seres aí que sorriam, tem outros que não sorriam de jeito nenhum. Mas por que será? Será que eles têm algum problema? Né? Ou tinham? Não sei. Nós vamos ver isso já. Vamos ler aqui o que o pessoal já está se manifestando aqui. O Rogério Fogali diz que uma das habilidades extraordinárias da água é alcançar 3 estados de matéria: líquido, sólido e gasoso. Agni, a dor da outra pessoa me sensibiliza, mas procuro manter o racional. Nunca serão 2 pessoas se arrancando os cabelos. Nilton de Porto Alegre. Bom dia, Eustáquio. Frieza emocional, uma frieza aparente, queres dizer? Aparente não. Aparente não. As friezas emocionais que eu conheço, de aparente não tem nada, são frias mesmo, né? Fazer o quê? É isso que eu quero entender, e eu acho que eu vou entender hoje com o que nós vamos tratar aqui. Francisca, não sentem emoção, são alguns tipos de personalidade. Estamos chegando lá, Francisca. Boa. André, acho que é um nível difícil entre o caminho do meio, o equilíbrio e a frieza. Tem gente que confunde, pode ser. Nilton, não reagindo a nada pode ser um problema emocional, sem reação a um sintoma de depressão ou outro parecido.
isso que eu digo, essa sala aqui tá cheia de mestres, só tem mestres, quer dizer, isso é incrível, é muito legal. Rogério Fogalha, água como sólido nos serve para muitas coisas, gelo, claro, né? Mas a água em estado sólido sempre vai servir, né? Só se você pegar aquela água, derreter, transformar em potabilidade, essas coisas, é diferente, né? Délia da Mata, mônadas, especifica, Francisca. Fernando, grego, a leitura do título do Tem me evocou algo dos programas sobre o medo, egrégora e elementais artificiais. É possível haver relação com centros de força que possam não estar funcionando bem? A relação entre os corpos físico, astral e emocional? Não sei, pode ser também, pode ser, nós estamos em busca dessas respostas, pode ser. Rogério Fogalho, no Polo Norte sempre gelo. Minoro, boa terça, bem-vindo. André, o estudo dos 7 temperamentos me deu um entendimento legal desse assunto. Opa, então podemos retomar um dia aqui, né, os 7 temperamentos, né? Ou então a sequência desse que nós vamos tratar hoje. Agni, frieza a ponto de causar dor no semelhante e não ter arrependimento, patologia. Então nós vamos entrar já, porque o assunto é meio extenso, nós já vamos entrar um pouquinho já no tema. Então eu quero ler para vocês aqui o que eu preparei para nós todos aqui hoje, né? Frieza emocional. Essa frieza emocional que eu me refiro, e olha, vocês vão ver que maravilha mesmo, esse texto vai estar disponível logo após o programa, na nossa comunidade Vida Inteligente, né? Por falar nisso, ontem à noite eu tive a paciência de copiar, porque é extenso pra caramba, muita gente não acha os títulos que a gente fala, né? Lá na comunidade. E eu tive a paciência de conseguir salvar tudo e botar numa relação e postar na lista para as pessoas saberem o que tem lá. Pode salvar aquela relação, aí em vez de você ficar perdido lá, você fica salvando. E esse texto já vai entrar logo em seguida. A Nilta de Porto Alegre diz: a frieza pode ser um isolamento do mundo externo, face à dificuldade de reagir à dureza das intempéries da vida. A pessoa não sabe lidar com estas coisas e forma uma carapaça de proteção, não deixando as emoções normais se apresentarem. Pode ser, já vamos ver isso. Simone, temos que, acima de tudo, pacificar o astral. Muito bom. Quando eu achei esse texto ontem, que eu vou disponibilizar e nós vamos debater ele agora, falei, puxa vida, que fantástico. Achei todas as respostas que eu buscava, pelo menos nesse aspecto, e vocês, no final, vão concordar ou discordar de mim. Bom dia, Cris, bem-vinda. A frieza emocional, ela se assemelha muito ao que chamam a psicologia, a psiquiatria, sei lá o que chama, de TPE, transtorno de personalidade esquizoide. Transtorno de personalidade esquizoide. O nome é meio feio, mas esperem que vocês já vão ver. A Nilta, a Cris disse, essa coisa da frieza emocional a gente vê exteriorizada muitas vezes nos orientais. Boa, boa, isso aí. A Nilta de Porto Alegre diz: paciência e autocontrole são proteções para não ficar envolvido com os sofrimentos dos outros. Para alguns, a leitura aparente pode ser frieza. Mas nós vamos lá. Então vamos entrar na questão aqui. Tá, isso aqui mesmo. Como se caracteriza esse transtorno de personalidade esquizoide? Olha só que fantástico. Vocês vão ver ao final. Primariamente pela dificuldade de formar relações pessoais ou de expressar as emoções. A indiferença é o aspecto básico, assim como o isolamento e o distanciamento sociais. A fraca expressividade emocional significa que estas pessoas não se perturbam com elogios ou críticas. Aquilo que na maioria das vezes desperta prazer nas pessoas não diz nada a estas pessoas, como o sucesso no trabalho, no estudo ou uma conquista afetiva, um namoro. Esses casos não devem ser confundidos com distimia. Viu como se caracteriza? Que interessante. Vai anotando. Vai anotando. Newton, é um desvio de personalidade, sem dúvida. Então vamos continuar, para vocês verem só. Aspectos essenciais. Pouca ou nenhuma atividade produzem prazer para quem sofre de transtorno de personalidade esquizoide. Frieza emocional
afetividade distante, capacidade limitada de expressar sentimentos calorosos, ternos ou de raiva para com os outros, indiferença a elogios ou críticas, pouco interesse em ter relações sexuais, preferência quase invariável por atividades solitárias, tendência a voltar para a sua vida introspectiva e fantasias pessoais, falta de amigos íntimos e do interesse de fazer tais amizades, insensibilidade a normas sociais predominantes, como uma atitude respeitosa para com idosos ou aqueles que perderam uma pessoa querida recentemente. Anotando aí, seu Walter Santos. Introversão. Segundo Guntrip, que é um psicólogo, psiquiatra aqui, na acepção do termo, o esquizoide é discreto, como desligado da realidade do mundo exterior em um sentido emocional. Todos os seus impulsos instintivos e esforços são direcionados intimamente perante objetos internos e ele vive uma vida interior intensa que normalmente se revela de uma surpreendente abundância de fantasia e imaginação quando isso se torna acessível mediante observação. Embora a maior parte de sua vida fantasiosa e variada seja levada adiante secretamente, à distância, o indivíduo esquizoide está desligado da realidade exterior a tal nível que ele ou ela sente que a mesma é perigosa, ou seja, a realidade exterior é perigosa. É uma resposta humana natural fugir de fontes de perigo e se voltar àquelas mais seguras. O esquizoide, portanto, está preocupado primeiramente em evitar o perigo e em garantir segurança. Tá aí, ó. Os jovens de hoje em dia estão com uma higiene, como é que é? Com uma tendência grande a isso. Falou, André? Espera aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Já vamos continuar. Já vi que vocês estão se identificando. Já estão captando tudo, a essência da questão. Francisca, também não costumam ser limpos, pobres em higiene pessoal. Rogério Fogali, gênios são na maioria introspectivos. André diz que a internet está cheia disso. E como está? A internet é fria, diz o Rogério. Nilta, a diferença nesse transtorno é que os relacionamentos e tudo que vem de fora nada afeta. Nos que já têm consciência, seleciona muitas coisas e só traz para a sua vivência tudo que soma valores verdadeiros. Vamos lá, vamos seguir. Agora, a reclusão. Outra característica do esquizoide, né? Segundo Guntrip também, a reclusão significa desapego do mundo exterior, o outro lado da introversão. Embora existam vários esquizoides que demonstram óbvia reclusão, como a timidez óbvia e evidente, relutância ou evitação do mundo externo e relações interpessoais, isto define apenas uma pequena parcela de tais indivíduos. Várias pessoas fundamentalmente esquizoides se apresentam com um estilo de personalidade engajada, interativa. Tal pessoa pode parecer disponível, interessada, engajada, envolvida em interações com outros. Porém, na verdade, ele ou ela está emocionalmente recluso e confinado em um lugar seguro, em um mundo interno. Embora a reclusão ou desapego do mundo exterior seja um traço característico da patologia esquizoide, é às vezes explícita ou encoberta. Quando é explícita, se encaixa na descrição habitual da personalidade esquizoide. E também, frequentemente, é um estado interno oculto e velado do paciente. Em suma, o que é capturado pelo olhar objetivo pode não ser o que esteja presente no mundo subjetivo e interno do paciente. Não se deve confundir introversão por indiferença. E não se deve identificar erroneamente o paciente esquizoide por não se conseguir visualizar a floresta de reclusão do mesmo através das árvores da interação defensiva, compensatória e engajada com a realidade externa. Deu para entender? Os que vivem no caos acham a gente muito estranho, mas é diferente. Vamos ver se eu não pulei ninguém.
Tá, Simone, há muito julgamento aí. Tem pessoas que precisam ficar sozinhas. Tudo bem, nós estamos lendo aqui. Cada caso é um caso e solidão não significa esse caso que nós estamos falando aqui da esquizoide, sei lá como é que é. Fernando, medo. Délia da Mata, Isha. Fernando, egrégora do medo. Nilton, os que vivem no caos acham a gente muito estranho, mas é diferente. Rogério Fogali, atores são frios emocionais, fazem tudo sem sentir nada. Não sei não. Alguns sim, outros não. Tem alguns até que assumem a personalidade do personagem que estão fazendo. Francisca, nada o afeta, pois não sente afeto por ninguém. Nilta, Porto Alegre, creio que existem muitos graus, assim como na depressão, desde o grau mais leve ao mais grave. Isso. Délia da Mata, esquizoide de esquizofrênico? Não. Não, Délia, e você já vai ver adiante. Não tem nada que ver com esquizofrenia isso. Não. Esquizofrenia, não tem nada a ver, apesar que o nome já leva a gente para isso, mas não é esquizofrenia não. Simone, para a Matrix não interessa de forma alguma que a pessoa se interiorize, pois ela pode deixar de ser o eleitor, o consumista e descobrir quem realmente é. Vero. Nilton, Porto Alegre, os atores ficam doentes também porque esvaem suas energias nas emoções vividas. Claro, depende de quanto você dá no seu personagem. Valcir, frieza equivale a egoísmo. Vamos dar sequência. Uma outra característica do transtorno de personalidade esquizoide é o narcisismo. Guntrip diz que é o seguinte: narcisismo é um traço característico que se origina da vida interior predominante dos esquizoides. Seus objetivos queridos estão todos no seu íntimo. E além disso, ele se identifica enormemente com eles de modo a seus apegos instintivos pareçam estar contidos em si mesmo. A pergunta, no entanto, é: se a vida interior intensa do esquizoide se deve a um desejo por uma ardente incorporação de objetivos externos, ou devido à reclusão do mundo interior, do exterior, para um interno que se imagina ser mais seguro? A necessidade por apego como motivação principal é tão forte na pessoa esquizoide como em qualquer outro ser humano. Porém, devido aos objetivos queridos do esquizoide serem internos, ele ou ela encontra segurança sem se conectar ou apegar aos objetivos do mundo real. A Nilta diz que é muito egoísta o narcisista. Cris de Sampa, num grau mais leve é o que costumamos rotular de a pessoa está na dela. E isso tem aparecido muito, como alguém falou há pouco, entre os jovens. Mas tá na minha, tá na sua, é outra coisa. A pessoa tá na dela, tem o mundo dela, mas ela se relaciona com o mundo externo e dá relevância. É diferente desse comportamento esquizoide. Prestem atenção. Vocês vão ler, eu estou lendo aqui por partes. Quando vocês lerem numa sequência inteira, aí vocês vão entender melhor o que nós estamos falando aqui agora. Uma outra característica da frieza emocional ou do transtorno de personalidade esquizoide é a tal da autossuficiência. Guntrip escreve que essa autossuficiência narcisista introvertida, que se mantém sem relacionamentos externos verdadeiros, enquanto todas as relações emocionais são realizadas no mundo interno, é uma cautela contra a ansiedade se manifestando na lida com pessoas de fato. Quanto mais os esquizoides podem confiar em si mesmos, menos eles precisam confiar nos outros ou se expor aos perigos potenciais e ansiedades associadas com essa confiança, ou, ainda pior, dependência. A grande maioria dos indivíduos esquizoides demonstram uma enorme capacidade de autossuficiência, pela habilidade de funcionar sozinhos, independentes e autônomos em gerenciar seus mundos. Vocês conhecem gente assim? Francisca, se aproxima da pessoa apenas para retirar o que interessa e não dão de nada em troca. Não, isso é egoísmo, não é, Francisca. Eu compreendo o que você está falando, mas vocês vão ver depois. Eu repito, quando vocês lerem a característica inteira, uma atrás da outra do que eu estou lendo aqui em partes, vocês vão ver uma visão mais aprofundada da questão. E vocês vão ver que é tudo diferente do egoísmo, que você está na sua, isso aí é outra.
Quando a pessoa só vê o seu mundo interno, só vale os seus interesses, ela se introjeta, trazendo as doenças da alma para a mente e corpo, cada vez se isolando mais. A origem é o egoísmo em seus vários graus. Às vezes um egoísmo inocente, que você nem sabe disso, né? Não tem consciência. Agni, para a sociedade competitiva, o modelo está ótimo. Woody Red dá bom dia. Bom dia para você também, Woody Red. André, temos que lembrar do apego com os animais também, é uma forma de isolamento. Sei. Simone, pessoas quietas e interiorizadas não costumam ser maledicentes. Já os que muito extrovertidos às vezes não conseguem conversar sobre ideias, coisas, só falam de pessoas maledicentes. Tudo tem que ter o equilíbrio, né, Simone? Cris de Sampa, é isso mesmo, Agni. E esse comportamento, como disse em graus mais leves, aparece muito no mundo empresarial. Walter Santos diz que é cabeça de pau. Vamos seguir um pouquinho adiante aqui. Mais uma característica do transtorno de personalidade esquizoide é a sensação de superioridade. Guntrip especifica que uma sensação de superioridade acompanha naturalmente a autossuficiência. A pessoa não precisa das outras, elas podem ser dispensadas. Isso normalmente acompanha o sentimento de ser diferente das demais. O sentimento de superioridade do esquizoide não tem nada a ver com a arrogância própria do transtorno narcisista. Não encontra terreno no esquizoide através da necessidade de desvalorizar ou aniquilar outros que são tidos como ofensivos, críticos, insultuosos ou humilhantes. Esse tipo de superioridade foi descrita por um jovem esquizoide. Se eu sou superior aos outros, se eu estou acima deles, não preciso deles. Quando eu digo que estou acima dos outros, não significa que eu me ache melhor que eles, e sim que estou distante dos mesmos a uma distância segura. É um sentimento de estar horizontalmente, ao invés de verticalmente, distante. Quem é psicólogo, quem é psicanalista, quem é psiquiatra, sabe muito bem do que está escrito aqui. Opa, vamos lá. Alguém já tinha escrito aqui, vamos voltar um pouquinho. O egoísmo tem várias nuances, diz a Nilton, mas que ele dá as matizes para as esquizofrenias. O egoísmo, num grau pequeno, é normal para o nosso estágio. O Fernando diz o seguinte: parece um nível bastante complexo da síndrome, mas parece também que temos nuances desse comportamento em nosso dia a dia, um pouco, quase muito, influenciados pelo sistema, outro pouco à mercê dos nossos filhos astrais. Eis o que temos que trabalhar. A Agni diz: Cris, é verdade. Walter Santos, às vezes falam qualquer coisa para dizer que estou participando, apesar de escrever muito, estou no trabalho. Alô, Walter. Você ouvindo já está legal. Luizão, bom dia ao mestre da mais bela voz da ufologia séria brasileira. Pô, tinha que dar uma. Bom dia para você também. Nilton, essas caricaturas, personalidades, está narrada no livro Vampiros Emocionais. Que legal, não conhecia. Vou procurar saber. Quem não usa emoticons é frio emocional? Não é bem assim. Isso aí é um comportamento dentro da rede aqui na virtual. Simone, mas até quando falamos que somos vegetarianos, alguns já julgam como se sentindo superior só porque não come os animais, julgamentos. Tem uma série de coisas. A gente tem que focar nisso. Por isso que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise é fabulosa. Cada dia que passa e eu estou me inteirando com esses assuntos aqui, mais eu crio admiração por Freud, por Jung, por tantos outros aqui, por quem é outro, Sartre. Os caras eram muito cabeças, conseguiam pegar as nuances da nossa mente aqui. Uma outra grande característica de quem sofre de frieza emocional, ou o que eu chamo de transtorno de personalidade esquizoide, é a sensação de superioridade. Uma sensação de superioridade acompanha naturalmente... Não, já li isso aqui. A perda de afetividade, desculpa. É a perda de afetividade. De acordo com Gottlieb, a perda de afetividade em situações externas é uma parte inevitável de todo o retrato. Perder a afetividade, hein? Devido ao tremendo investimento feito em si,
da necessidade de estar autocontido, eu tenho que estar autocontido, não posso expressar emoções, autossuficiente, independente, há uma inevitável interferência no desejo e habilidade de sentir a experiência do próximo, de ser empático e sensível. Normalmente, essas coisas parecem secundárias. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música, que essa aqui é mais forte. Um luxo que precisa aguardar até que seja assegurada a posição defensiva e segura do indivíduo. A experiência subjetiva é aquela da perda da afetividade. Para alguns pacientes, a perda de afeto está presente em tal nível que a insensitividade se manifesta ao extremo, como cinismo, insensibilidade ou até mesmo crueldade. O paciente parece não ter ciência de como seus comentários ou atos afetam e machucam outras pessoas. Mais frequentemente, a perda do afeto é manifestada no íntimo do paciente como genuína confusão, uma sensação de que algo está faltando na sua vida emocional. Vocês estão se identificando? Vocês conhecem pessoas assim? Vejam só que negócio fabuloso. Cris de Sampa diz: não, Rogério, é desprovido de criatividade. Rogério, Laranja Mecânica, uma experiência contra a frieza emocional. Fiquei muito incomodado ao assistir esse filme. Olha aí, quem sabe seja a hora de a geração mais nova assistir esse filme Laranja Mecânica, né? Nilta de Porto Alegre, autocontido, de outra forma levantar muros, formar carcaças de proteções. A pessoa precisa de ajuda para tratar, mas para ela está certo, é verdade, Nilta, quando se tornam autossuficientes. Cris de Sampa, estudando, isso nos ajuda a tentar entender o comportamento do outro, não julgar e fica mais fácil se relacionar. Tá aí, o Rogério Fogali faz uma carinha para a Lígia aqui. Cadê o nosso terror aí? Hoje ele não está aqui? Como é que é o nome? Cadê? Deixa eu ver. Não apareceu. O Jorge está na sala? Será que é? Pode ser que seja o Jorge, pode ser que não seja o Jorge. Tem um Jorge aqui na nossa sala. Se for ele, bem-vindo sempre. Faz tempo que eu não vejo o Jorge, meu irmão Jorge Fujão. Outra característica da pessoa com frieza emocional e transtorno de personalidade esquizoide é o isolamento. Segundo Gunther, o isolamento é o resultado inevitável da introversão esquizoide e da abolição de relacionamentos interpessoais. Se revela com intenso desejo de amizade e amor que repetidamente se rompeu. A solidão no meio da multidão é a experiência do esquizoide desligado de uma harmonia emocional. Essa é uma experiência central do esquizoide que é normalmente despercebida pelo observador. Ao contrário da caricatura familiar do esquizoide como frio e insensível, a vasta maioria deles que se tornam pacientes expressam em algum momento do tratamento o desejo de amizade e amor. Este não é o paciente esquizoide descrito nos DSM-S, sei lá o que é isso aí. Deve ser anamneses aqui, né? Tal desejo, porém, pode não se revelar exceto na vida fantasiosa do esquizoide, na qual o terapeuta pode não ter acesso concedido por um longo período de tratamento. Se tal desejo é imediatamente presente, no entanto, é mais provável que seja o transtorno da personalidade esquiva. Tá. Lendo e corrigindo. Há uma pequena parcela de indivíduos esquizoides que se encaixam na definição clássica do DSM, eu não sei o que é isso, depois nós vamos ver, os quais a esperança de estabelecer relacionamentos é tão pequena que se encontra quase extinta. O desejo por proximidade e apego é quase identificável nesse tipo de esquizoide. Essas pessoas não irão se tornar pacientes voluntariamente. O esquizoide que se torna paciente o faz por conta de ambas as motivações de isolamento e anseio. Este tipo de paciente esquizoide acredita que algum tipo de conexão e apego é possível e é bem adequado à psicoterapia. Contudo, a ironia dos DSM-S, que eu vou procurar antes de postar para vocês, eu vou ver o que é isso, é que eles podem fazer com que o psicoterapeuta se aproxime do paciente esquizoide com um sentimento de pessimismo terapêutico, se não niilismo, lendo erroneamente o mesmo ao acreditar que a desconfiança dele é indiferença e que a sua cautela é frieza. O troço é complexo, hein? Os normais precisam a todo momento cuidarem-se para não ficarem envolvidos no que causam preocupações, diz a Nilta.
tristezas, pois os sentimentos é o objetivo que deve ser trabalhado. Fernando, realmente é muito interessante esse texto, veredas no caminho de cada um. O mais legal é que cada aprendizado como esse mostra o quanto cada ser precisa aprender mais sobre a natureza da existência e o próprio homem. Claro, pô, isso mesmo. A gente precisa ler alguma coisa para identificar alguma coisa em nós aqui, buscar ajuda, né? Por que existem tantas pessoas para ajudar? Exatamente para isso. A classe médica, na incapacidade de compreender o ser humano, observa os pacientes, classificam os distúrbios como relação à normalidade, escrevem num livro que nomeia as doenças e abrem as portas do consultório para ganhar dinheiro. Cada um, né? Rogério, aí disse tudo, concordar aqui. Então tá aí, vamos dar sequência à última questão aqui da personalidade, da frieza emocional e do transtorno de personalidade esquizoide, que é a despersonalização. A gente encerra com isso aqui. Guntrip descreve a despersonalização como uma perda da sensação de identidade e de individualidade. Despersonalização é uma defesa dissociativa, comumente descrita pela paciente esquizoide como dessintonizado, desligando ou como experiência de separação entre o ego observador e participante. É experimentada mais profundamente por aqueles com transtorno de personalidade esquizoide, quando ansiedades parecem esmagadoras. É uma forma mais extrema de perda de afetividade, enquanto a perda de afeto é um estado mais crônico do transtorno de personalidade esquizoide. A despersonalização é uma defesa intensa contra as experiências mais imediatas de ansiedade esmagadora ou perigo. Então, acabamos com o texto aqui. O que deu para perceber, deixa eu terminar aqui, eu já vou ler o que o pessoal disse. O que dá para perceber uma pessoa pode ser fria natural, pode ser, como eu disse no começo, uma pessoa pode ser a natureza dela, ser uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida. A partir do momento quando você consegue a se isolar desse mundo, aí eu acho que já tem alguma coisa a ver com, não necessariamente, mas quando a gente vê, o Jorge ensinou isso muito bem, a gente tem que ver todas as questões por todos os ângulos. Então esse ângulo aqui, que é o ângulo mais psicoterápico, psiquiátrico, psicológico, isso aqui também é uma forma interessante de você ver. Às vezes você não se compreende e você está precisando de socorro, porque você está, de repente, tendo o início eu não decoro esse treco aqui, o início de transtorno da personalidade esquizoide. Transtorno de personalidade tem N coisas aí, né? N coisas. Isso você, qualquer coisa, com qualquer doença, qualquer sintoma, qualquer coisa que você pegue no começo e vá buscar tratamento, você vai ter uma grande possibilidade de resolver isso. Então, isso que nós lemos aqui, que vocês vão reler, que daqui a pouco eu vou postar, seria interessante você ver se você se enquadra em alguma dessas questões, se você conhece alguém que não tenha consciência de que está passando por isso e que você pode levar uma conversinha e dizer, olha, busca ajuda porque eu li um texto, eu gostaria de compartilhar o texto com você vê como bate isso aqui. Pô, é tudo normal, mas olha, o que você acha que é normal, isso aí chamam na psicanálise aí de transtorno de personalidade esquizoide. Você não quer dar uma olhada nisso? Você vai trocar ideia com alguém, vai ver se isso aqui de repente não é nada disso, mas vamos ver. Sabe, isso que é forma de ajudar, né? A gente precisa conhecer as coisas para poder ver se nós estamos enquadrados em alguma delas, para ir buscar ajuda. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Nilta diz, já vai além, aí eu já não posso comprovar, né? O Rogério, antes disso, o Rogério diz, DSM, diagnósticos, obrigado, Délia, você é grande, Délia, DSM, diagnósticos e estatística de transtornos mentais. Obrigado, Délia, eu já estou sabendo, eu vou até copiar isso, tá, obrigado, hein, é isso aí, diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Rogério Fogali, muitas vezes sou esquizoide com muito orgulho, muitas pessoas não merecem minhas lágrimas, meu sorriso, minha atenção. Isso aí todo mundo né? Legal. Nilta, pode-se trazer resquícios de outras vidas, mas se o grau não é elevado, podemos ocupar ultimamente sanar esses males na alma. Dizem que a gente vem com tendências, né? Então pode ser um sintoma. João Carlos, Zé Carlos, bom dia, né? Bem-vindo.
Simone, eles são limitados, experimente falar sobre alma e principalmente consciência com eles. Acaba todo o assunto. Quem é limitado, Simone? Délia da Mata, estático, consertando. Tá. Fernando, e assim vamos seguindo o bailado da vida até nos tornemos nossos próprios terapeutas de nós mesmos. Aí, você falou tudo aí, até a gente ser o nosso próprio terapeuta. Mas até lá tem um chão para rodar, né? Então deixa eu ver quem está aqui, ó. Hoje a turma, muita gente começou a pular fora aqui, ó, do assunto, né? Acho que até o Jorge tinha entrado aqui, saiu. Viu o Jorge aqui? Vocês não viram, não? Eu disse alguma coisa? Não, né? Rogério Fogales, Spock versus Kirk. Isso tem razão. Então é isso aí. Bem, eu já estou postando esse tema, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma lida nele geral e vamos procurar ver se nós temos algum desses probleminhas aqui, né? Porque eu não consigo ser, como é que se diz? Eu tenho que expressar, cada um é cada um, né? Cada um é cada um, a gente tem que respeitar. Mas eu já tentei me isolar, já tentei muitas vezes. Nossa, por mim eu não estaria aqui conversando com vocês agora, eu estaria em Alto Paraíso, eu estaria lá no meio da Chapada dos Veadeiros, ali teria criado alguma coisa, tá lá, mas eu sei que eu não posso fazer isso, né? Não posso fazer isso porque eu sinto que eu tenho que estar aí junto com as pessoas, eu sinto que tem que estar no mundo, não no meu mundo. O meu mundo tem que ser esse mundo de todo mundo. Eu não posso ter o meu mundo, né? Nem na cabeça aqui. Enquanto estiver vivendo no meu mundo mental, não estou vivendo esse mundo físico, que é aqui que nós temos que estar, né? Então, vamos procurar viver da forma que a gente tem que viver, da forma que a gente precisa viver, e tem que ter consciência plena. Se nós estamos fora da casinha, como eles chamam aqui, vamos procurar entrar na casinha, vamos ter humildade, vamos ouvir as pessoas, vamos buscar ajuda. Não, estou bem assim. Não, você está bem assim mesmo, você tem certeza, isso te faz bem, isso te deixa feliz. Então, é isso que a gente precisa chegar à conclusão, é isso que nós precisamos estudar, é isso que nós precisamos ter certeza, né? Eu já vou postar isso para vocês. Tive que sair, me confundi, Adélia, tá? Quenteza emocional, Eustáquio, quenteza emocional, é isso mesmo. Temos deveres invisíveis a cumprir, isso mesmo, Délia, é isso aí, esse é o sacrifício pela humanidade. Sacrifício no bom sentido, nada desse negócio de tem que fazer, né? Parabéns, obrigado por compartilhar a tua experiência conosco, beleza? Nilton Albert J. Bernstein, autor do livro Vampiros Emocionais. Vale a pena conhecer essas personalidades. Muitas vezes nos vemos inseridos em cada tipo de vampiro. O livro descreve, é normal. O que não é normal quando nos enxergamos no espelho. Aí somos vampiros. Legal, Nilton. Eu vou procurar ver esses vampiros emocionais aqui. Foi muito bom lembrar que isso existe, vampiros em mau grau. É isso aí, tá vendo? Essas coisas só aparecem quando a gente mexe nelas e faz elas virem à tona. Bom, gente, foi muito legal a gente estar junto, né? E vamos nos preparando para quinta-feira para acompanharmos a segunda e última parte das dores do mundo e as doenças da alma. Eu acho que vai completar mais um tema muito importante que vai nos dar subsídios para a gente se tornar cada dia seres melhores, ok? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Já estou postando.